Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Medusa Cast, né, o podcast oficial do MedUSA. Eu sou o Diego Lima e hoje nós estamos aqui com o episódio número 23, como estudar para o Step 1. Isso é uma pergunta que chega com muita frequência lá nas nossas mídias sociais, né, o pessoal manda na caixinha de perguntas e tudo mais. E hoje eu trouxe aqui 3 convidados especiais, né, para falar exatamente de suas estratégias de estudo, não necessariamente somente material, mas também até a parte mais do mindset e de como eles estudaram, né? Então, eu vou deixar que eles se apresentem. A gente tem aqui a Catarina Almeida e o José Renato Murilo Bastos, e eles que foram contemplados já aqui com uma pequena lembrança aqui do nosso MedUSA, a camisa aqui, né? Que depois eu vou mandar. É engraçado, porque Catarina e Renato moram aqui no prédio, então vai ser fácil chegar. Murilo talvez se mude para cá também em breve, né? Então, então fica fácil, né? De encontrar com eles. Então, muito obrigado pela presença de vocês, viu? É uma honra ter vocês aqui mais uma vez. Vocês já participaram do nosso podcast, o Renato e a Catarina. Acho que foi do match, né? Quando vocês deram match, um dos episódios de You Have Matched, e o Murilo também participou do podcast, né? Com a gente. Foi até um podcast falando um pouco acho que foi de wellness, foi, Murilo? E psiquiatria, alguma coisa assim, que a gente, saúde mental, não foi? Foi uma coisa bem, também uma coisa extremamente importante, que foi uma conversa bem legal que a gente teve junto com o Anton também. Então, eu tô falando demais, já tomei muita cafeína, vou deixar que vocês se apresentem aí, né? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, Gil, e vamos começar a falar. Catarina, obrigado, boa noite, pode aí se apresentar para o pessoal. Boa noite, obrigada pelo convite de novo, Diego, um prazer a gente estar aqui. Meu nome é Catarina Almeida, eu fiz faculdade de medicina na ESCS, sou de Brasília, hoje moro aqui em Nova York, né, no mesmo prédio que você, somos vizinhos, e eu também trabalho no Montefiore, sou residente de pediatria, e é isso. Bem direto ao ponto, né? Bem objetivo. Assessment plan, né? Uma coisa bem objetiva. Zé Renato, meu jovem, boa noite, obrigado aí, viu, pela sua presença ilustre. E aí, gente, boa noite. Diegão, obrigado pelo convite, sempre um prazer aqui participar do podcast do Medusa. Bom, então, meu nome é José Renato, eu também sou de Brasília, eu também fiz faculdade na ESCS, Escola Superior de Medicina, de Ciência da Saúde, sorry. E sempre morei em Brasília, mas aí, enfim, decidi vir para os Estados Unidos com a Catarina, né, a gente mora junto, atualmente a gente mora aqui em Nova York, eu sou residente de cirurgia, preliminary resident, né, estou no PGY1 de cirurgia aqui em Nova York também. Bacana, você vê que o cara já tá misturando tudo, né, já sai o sorry ali no meio, já mistura o inglês com o português, né, e Murilo, grande Murilo, a.k.a. Bruce Wayne, conte aí para as pessoas quem é Murilo Bastos. Beleza, fala galera, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou Murilo, eu sou baiano, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, atualmente falo de Nova York, sou PGY3 aqui no Mount Sinai Morningside in West, e ano que vem estarei indo para o Montefiore fazer reumato. Maravilha, seja bem-vindo aí, Murilo. Então, assim, é a gangue, né, do Bronx, a gangue do Bronx aqui agora, né? Mas, inclusive, depois vai ter que combinar o nosso jantar aí, todo mundo e tal. Mas, enfim, então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso tema. O nosso tema de hoje é como estudar para o Step 1, né? O Step 1, porque o pessoal chega assim e faz assim, esse processo é muito longo, muito demorado, muita prova, é muito dinheiro, etc. E eu falo para eles assim, olha, pessoal, vocês têm que compartimentalizar, você tem que pensar uma coisa de cada vez. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? O Step 1. Então, pensa no Step 1. Deixa para pensar no CK depois. Depois você passar não adianta pensar, porque eu tenho que tirar um notão no CK, se você nem fez o Step 1. Né? Então, assim, qual é o seu objetivo? Passar no Step 1. Então, foca no Step 1. Esquece o resto, esquece estágio, esquece o resto. Foca na prova. O que é que você precisa para passar? O Step 1, hoje ele é só pass or fail, né? Ele não tem mais nota. Eu não sei vocês, Catarina e Renato, mas quando eu e o Murilo fizemos, ele tinha nota ainda. Eu não sei se vocês também foi assim, né?
Mas, enfim, e o pessoal fala muito de alguns livros e etc., né? Que eles usam para o Step 1. Claro que a gente vai deixar o nosso disclosure aqui, né? Que no MED-UFC a gente tem um curso preparatório do Step 1, né? Com as aulas, as apostilas agora em inglês e também em português, as apostilas em português e agora também em inglês, né? Então, esse é um material que a gente geralmente sugere para os nossos alunos, para eles partirem dele, né? Tipo, começar a se familiarizar com o material. Mas eu queria saber de vocês, como é que foi a estratégia de vocês? Quanto tempo vocês estudaram para o Step 1? Porque a gente vê muita coisa na internet que não necessariamente é verdade. As pessoas falam assim, estudei 3 meses, tirei 270 na época dos 3 dígitos. Isso não existe, né? Então, eu queria saber como é que foi a estratégia de vocês aí para o Step 1. Eu posso começar. Eu quero dizer primeiro que eu concordo com você. Eu acho que é um processo muito longo e o Step 1 é muito longo em si. Só estudar para o Step 1 já é uma maratona, já é muito difícil. E eu acho que o Step 1 foi uma grande jornada de você se encontrar em como é a sua estratégia de estudo. Então, eu acho que mesmo que depois você termine o processo ou não termine o processo, mas eu acho que é um aprendizado tão grande você se preparar para uma prova com um conteúdo tão extenso e tão diferente do que a gente vê no Brasil, que só aí já é uma experiência para a vida, com certeza. Sem contar um conhecimento que, por mais chato que seja, por mais desesperador que seja, é um conteúdo que eu tenho certeza que me faz uma médica melhor hoje. Ter estudado todas essas minúcias e todos os detalhes, talvez os detalhes não sejam tão úteis na prática clínica, mas com certeza ter uma base de todas as coisas que a gente vê no Step 1, de todas as doenças, da mais comum à mais rara, e as diversas apresentações, os diversos tratamentos, é uma coisa que com certeza valeu muito a pena, só isso para mim já teria valido a pena o processo. A gente estudou juntos, né, e o Zé, e eu acho que isso é um diferencial muito grande também. Estudar sozinho para o Step 1 é uma barreira muito grande, nem que seja à distância, nem que seja no grupo, que eu tenho certeza que no MED-UFC vocês têm essa oportunidade de fazer esses contatos, para você ter alguém para desabafar, para reclamar da prova, para reclamar das questões, para falar que você não aguenta mais, mas ter alguém ali para falar só mais 50 flashcards hoje e a gente para. Com certeza foi uma diferença gigantesca na nossa jornada. Começando por aí, eu acho que flashcard é uma coisa que eu sempre tive uma grande resistência antes de começar a fazer os steps. O Zé que realmente me convenceu, falou, não, é o que todo mundo fala, que funciona, então vamos fazer, questão, flashcard. O Anki realmente é uma plataforma que era o que tinha, né, quando a gente fez, e que é um pouquinho mais chato de entender e de saber os settings, né, como fazer e tudo, mas que os flashcards em geral são uma coisa que realmente você aprende e você não esquece mais. Tem um card que até hoje, se eu ver, eu sei a resposta, não sei nem o pensamento por detrás, mas eu sei a resposta. E as questões, com certeza, são as partes mais importantes do Step 1. O que a gente mais usou foi o eWorld, com certeza, e o Anki. E aí eu acho que, assim, pelo fato de ser uma coisa tão diferente do que a gente aprende na faculdade no Brasil, eu acho que ter uma base do conteúdo, alguma coisa, uma referência do conteúdo, para você conseguir ter essa base inicial, se familiarizar com os termos que eles usam, com as doenças, é também fundamental. Então, na nossa época, a gente não tinha, né, o MED-UFC, então a gente usou o Boards and Beyond, mas eu acho que é muito importante você conseguir pelo menos ter essa base inicial antes de ir para as questões e para os flashcards, até para você não se sentir tão peixe fora d'água, sabe? A gente estudou mais ou menos um ano para o Step 1, a nossa prova foi cancelada 3 vezes, porque a gente fez em 2020, mas no final das contas foi mais ou menos um ano e um mês, talvez. Nós dois estávamos na faculdade, então isso é outra coisa que
varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que está trabalhando, tem gente que tira 6 meses, 8 meses para se dedicar só para isso, tem gente que está no meio da faculdade, então isso é uma coisa que vai mudar muito o quanto que você consegue estudar por dia, como que vai ser seu plano. E no nosso caso, eu estava no primeiro ano do internato, né? Eu estava no 5º ano, então eu tinha que achar pausazinha ali no hospital. Entre sair da enfermaria e ir para o ambulatório, eu ia para o repouso e ficava fazendo questão, fazendo flashcard, vendo vídeo. E é puxado, mas eu era muito honesta comigo mesma do quanto que eu conseguia estudar no dia. Isso eu acho que é uma coisa essencial, você não se enganar. Você não vai fazer 1000 flashcards todos os dias. Tem dia que não vai dar. Então, isso é uma coisa que a gente colocou bastante no nosso planejamento. A gente foi muito realista. Maravilha. Mas tem que ser, né? Porque assim, se você coloca uma expectativa muito alta e você não consegue alcançar naquilo, você desiste, né? Você acaba ficando desmotivado e você acaba desistindo de fazer aquilo ali, né? Sobre o Anki, que quando a gente faz os flashcards, é o app que todo mundo vem usando, né, com mais frequência. A gente teve até uma aula no próprio MedUFA, acho que tem umas 2 aulas do Yuri, né, para os alunos lá, explicando como usar, qual é o deck que você coloca, né, tudo aquilo ali. Então, explicando como é que faz, colocar os settings lá e tudo mais. Quando eu estudei, eu só usei para 2 coisas, que foi farmacologia e para farmacologia e microbiologia, porque ali é decoreba pura, mecanismo de ação e side effects, né? E bactéria, aquele negócio, né? Aquelas filigranas, aqueles detalhes. Foi mais ou menos ali o que eu usei. Renatão, estudou com Catarina, ficou no pé do outro lá, ó, mais 50 cards. Como é que foi aí? Pois eu acho que o que a Catarina falou é muito importante. Eu acho que achar alguém para você dividir esse processo é algo que fez toda a diferença no nosso caso. Eu não consigo me imaginar tendo passar por isso de novo e estudando sozinho. Sobre o nosso planejamento, né? Indo um pouco mais em detalhe. Como ela falou, a gente estava na faculdade, eu estava entrando no 4º ano e ela estava entrando no internato. Então a gente teve que construir o nosso cronograma de estudo em torno do horário da faculdade, né? E o 4º ano na minha faculdade especificamente é um pouco mais puxado também. Então a gente começou, na verdade, a gente começou mesmo, eu no finalzinho do 3º ano e ela no finalzinho do 4º. Mas aí já estava entrando no período de férias, o que a gente pensou foi: vamos pegar o Boards and Beyond, que como ela falou, é o material que tem os vídeos de todas as matérias, e a gente faz um intensivão nas férias para a gente conseguir passar pela matéria toda a primeira vez. E aí, a partir disso, a gente começa a introduzir o estudo mais focado com quem eu não sei se ainda tem esse deck, que se chamava Lightyear. Um deck do Anki que era igualzinho o Boards and Beyond. Tipo, seguia vídeo por vídeo, matéria por matéria. Então a gente assistia um vídeo do Boards and Beyond, ia no Anki e liberava os cards daquele vídeo. E aí a gente foi fazendo isso durante as férias, passando pelas matérias todas. A gente começou pelas mais básicas primeiro, né, bioquímica e tal, e depois a gente foi indo para os sistemas. E aí, quando chegou no início do 4º ano para mim, no início do 5º ano para ela, confesso que a gente já estava meio burnoutinho, assim, eu já estava cansadíssimo de estudar. Por um lado foi horrível, né, a pandemia, mas assim, eu brinco que se não tivesse tido a pandemia, que eu podia ficar em casa estudando o dia inteiro e descansando, eu não sei se eu teria conseguido chegar no final, assim, desse período de estudo, porque eu realmente estava bem cansado, tentando conciliar a faculdade e o estudo, né? Mas aí, basicamente, essa segunda parte foi introduzindo as questões, né? Como ela falou, a gente usou o UWorld e a gente foi fazendo sempre randômico e tutored. Algumas pessoas recomendam, né? Você, tipo, já ir estudando por sistema no UWorld. Não acho que faz tanta diferença. Acho que se você quiser estudar por sistema inicialmente para pegar a matéria, acho que também é válido, mas a gente já fez, como a gente já tinha passado pela matéria uma vez, a gente decidiu fazer já logo randômico no UWorld, fazer bloco de 40 com tempo. E aí a gente ia corrigindo as questões, e aí quando a gente via uma questão, a gente tipo escrevia a correção no Anki, fazia um card. Então a gente tinha um deck do Lightyear mesmo com as matérias, e a gente tinha tipo meio que additions, né? Add-ons cards que a gente fazia com as questões.
E aí foi basicamente isso. A gente foi fazendo questão até acabar o bloco. Aí teve a questão da nossa prova ser adiada, né? Porque assim, inicialmente o nosso plano era fazer a prova em julho. E aí a gente montou todo o cronograma bonitinho, eu tinha a planilha no Excel. Quando cada semana que passava, eu marcava, tipo assim, a semana concluída, o que a gente tinha feito e tal. Eu realmente estava, tipo, tracking o progresso. Aí quando chegou em julho, eu tinha feito o meu período de dedicated, né? Eu tinha 2 semaninhas de férias ali no meio do ano. E aí eu falei, não, vou pegar, vou fazer um dedicated, passei por toda a matéria de novo, fiz tipo o UWorld, resetei o UWorld e fiz as questões erradas. E eu falei, pô, vai ser o último sprint aqui. Quando eu cheguei no finalzinho desse sprint, já cansadíssimo, eu e a Catarina, eles adiaram a prova por causa do Covid. Um dia antes a gente descobriu. Um dia antes. Aí, cara, foi complicado porque, assim, a nossa prova era para ser em julho, a gente fez em novembro. Caramba. Pois é. 4 meses depois. Foi um rolê, cara. Tipo, a gente já tinha usado o UWorld todo, a gente já tinha esgotado a matéria, né? Tipo assim, eu acho, assim, sinceramente, não me incomoda assim muito a performance, eu acho que eu tirei uma nota boa, mas eu acho que eu tava meio que no meu pico, assim, em julho. Eu acho que eu teria ido melhor na prova se eu não tivesse com a prova adiada, e acho que a Catarina também, porque a gente tava num gás muito... A gente tava super focado. Aí, quando todas essas adiamentos, assim, da prova, eu acho que caiu um pouco a performance, mas ainda assim foi tranquilo, a gente passou, não tem, enfim, problema nenhum com isso. Só que aí, essa segunda metade, a gente meio que diversificou um pouco. A gente, tipo, falou, não adianta a gente fazer um dedicated até novembro. Então, vamos focar aqui em matérias que a gente tá com um pouco mais de dificuldade. Então, a gente pegou uns materiais um pouco mais aleatórios, assim, nessa época, só para meio que não parar, mas também, tipo, não tentar ganhar algum ponto, talvez. Eu acho que sobre as questões você falou de randômico e tudo mais, o que a gente recomenda geralmente pro pessoal é tipo, eles assistem as aulas lá do curso, né, das matérias, tem as questões da gente, nosso próprio banco de questões, que já tem mais de 1000 questões, e depois eles fazem a gente recomenda que eles façam as questões por assunto, né, não, sem contar o tempo, mas tendo em mente ter um track do tempo, de tipo, quanto tempo você levou para fazer 40 questões? Levei 1h10. Então, da próxima vez, tenta fazer em 1h05, sabe? É assim que a gente meio que dá uma orientação para eles. Murilão, conta aí, como é que foi teu estudo do Step 1? Cara, eu comecei a estudar pro Step 1, eu estava no internato, foi em 2017, 2017, 2018, foi. E eu fiz meu Step 1 em 2018. Então, foi mais ou menos um ano aí de estudo. Eu lembro que naquela época a gente não tinha tanto acesso à informação exatamente em como estudar para o Step 1. Era tudo mato, né? Era tudo mato. Eu estava no Facebook procurando informação e aí alguém dizia lá, cara, você tem que assistir todos os vídeos do Kaplan. E aí ia lá a gente baixar os vídeos do Kaplan. E assistiu 1 hora de aula de bioquímica. Uma coisa que nunca era cair, um assunto que provavelmente não ia cair no STEP, entendeu? Mas aí, enfim, eu segui, eu era dessa época, então eu lembro que tinha um material que era o DIT, e aí eu acabei revisando aquele material naquela época. Hoje em dia a gente tem recursos melhores de ensino. Eu diria que o STEP 1, o estudo, na minha opinião, se resume em um tripé. Questões, eu diria que é o principal, né? Ensino, que são você ter uma noção do conteúdo, e o terceiro seria a revisão, que é tão importante quanto aprender, é você reter informação. No final, é uma matemática, né? Você aprendeu o que você reteve, o resultado vai ser mais ou menos como você vai sair na prova. Então, para aprender, dentro desse tripé, eu diria que o que você deve focar no início seria questões, que é o mais importante, porque não apenas é necessário saber o assunto, mas o principal é acertar o assunto. Então, você só vai aprender o estilo das questões quando você começa a fazer questão desde o início. E fazer questão é um pouco mais doloroso do que você assistir vídeo, porque você vai começar errando tudo, ou quase tudo, e desmotiva você começar errando. Mas é uma coisa que todo mundo tem que passar por essa fase de trauma, né, com as questões. Então, eu diria que também outro fator, você não vai começar fazendo 40 questões. Você vai começar fazendo 20, por exemplo.
ou 15, enfim. E aí, com o tempo, você vai, né, ser mais rápido, você vai começar a fazer mais questões. E no final da jornada, eu lembro que eu fazia 100 por dia, que eu achava que seria impossível fazer 100 questões por dia, por exemplo. Outra coisa que o pessoal comentou, né, de você fazer as questões e cronometrar, eu acho que vale a pena para quando você está naquela passada já antes da prova, né? Primeiro você está aprendendo, depois você está meio que focando em como seria o dia da prova, então você vai fazer as questões no modo random e sempre com cronômetro, para você ter uma ideia de, né, do quanto tempo você precisa para responder aquela questão. Além disso, também, uma coisa que eu acho importante é não só colocar o cronômetro para fazer questão, mas também para corrigir a questão. Porque a partir do momento que você corrige mais rápido, você se cansa menos para fazer mais questões. Aí você vai aprender mais, pelo menos é a minha opinião sobre isso. Então, eu colocaria mais ou menos assim, 1 minuto, né, para fazer a questão, 1 minuto e alguns segundos, que é o tempo estipulado para fazer 40 questões em 1 hora. E colocaria também uns 2 minutos para corrigir cada questão, para não perder tanto tempo também corrigindo a questão e seguir adiante. Foi mais ou menos assim que eu fiz. Então, foi meio aos trancos e barrancos, porque foi na época do internato, né? Eu não tive nenhum período dedicado à prova, mas, enfim, eu concordo 100% com a Catarina e com o Renato. Eu aprendi bastante no Step 1. Eu acho que a prova mais importante é o Step 1, porque o Step 2 é uma consequência da sua base do Step 1 e o treinamento das questões também, e dos assuntos que caem mais no Step 2. Maravilha. Assim, eu gosto muito da correção inteligente, né, das questões, que é você pega a questão para corrigir e faz, acertei a questão, acertei por sorte ou porque eu domino o conteúdo? Acertei porque eu domino o conteúdo, pula para a próxima. Acertei por sorte, então vou ler aqui rapidamente qual é o X da questão, né, ali vou entender o conteúdo. Errei a questão, né, errei porque me confundi, eu sei o conteúdo, marquei D, era C, só porque eu achei que tinha um with e era um without, sei lá, qualquer coisa que você tem errado. Não, eu sei o conteúdo, realmente preciso ter mais atenção, a resposta era essa mesma, eu já sei que é isso. Errei porque não tenho ideia do que ele falou, então estuda a questão bem estudada. Eu acho que essa é uma forma inteligente de você estudar as questões. As questões, eu falo muito pro pessoal, né, ela é diferente da prova de residência do Brasil. No Brasil, a gente tem uma prova de residência, tem 100 questões, em média, você tem ali 4 horas para fazer, e você faz do jeito que quiser, você pode voltar para aquela questão quantas vezes você quiser, né? Você pode ficar ali paquerando aquela questão a prova inteira, né? E nos Estados Unidos não, no Step 1 não, você vai ter ali blocos de 1 hora, cada bloco vai ter em média 40 questões, 38 a 40 questões, né? E você tem 1 minuto e meio por questão, né? Para você fazer. Então você não tem como voltar para aquilo depois, você tem que responder e passar para o próximo. Uma coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, se eu vejo questões que vão exigir cálculo, né? Tipo as partes de epidemiologia, estatística, por mais simples que seja o cálculo, eu passava automaticamente dessas questões. Eu não resolvia elas. Eu passava e ia para a próxima. E aí resolvia todas as questões naquele bloco e depois eu voltava para a questão do cálculo. Botava aquela bandeirinha, né, do Word e voltava para ela. Por quê? Porque se eu perdesse muito tempo naquela questão inicialmente, isso ia atrapalhar o meu raciocínio das questões seguintes, porque eu ia ficar preocupado, porque eu passei 5, 10 minutos pensando em uma questão, e aí eu ia ter que resolver questões de forma mais rápida, e com certeza erraria questões que, se eu tivesse mais tempo, eu acertaria, né? Então, eu sempre deixava essas questões para o final do bloco. Para mim, isso era uma dica de ouro, assim, eu deixo a questão de cálculo para o final, pula ela, volta quando estiver no final. E, como o Murilo falou aí, é a questão da maratona, de você se preparar para a prova. A prova, né, você vai ter ali 8 blocos, 8 horas, né, você vai ter 280 questões para fazer, né? Não ache que você vai fazer 40 questões todo dia e vai chegar no dia, vai fazer 280 e sua cabeça vai estar de boa. Não vai, né? Não vai. Então, você precisa treinar a sua resistência, né? Então, é isso, é fazer 100 questões num dia, tipo, em vez de fazer 40, vou fazer 2 blocos, faço 40, descanso 5 minutos, faço mais 40, para você começar a simular o dia de prova. E falando em simular, eu queria saber de vocês sobre
os simulados, né? Então, a gente tem aí o UWorld, tem o UWorld Self-Assessment 1 and 2, e temos os NBMEs, que são simulados oficiais do órgão que organiza a prova. Eu queria saber, como é que vocês foram de simulado, qual era a estratégia de vocês com simulados, quantos NBMEs fizeram, se fizeram algum, né? Então, eu queria saber de vocês a experiência com esses simulados aí para o Step 1. Bom, a gente fez os simulados tanto do UWorld quanto do NBME. O Zé vai saber melhor do que os NBMEs que a gente fez, porque eu já não lembro mais. Ele tem o arquivo do Excel ainda. Ele é o HD externo. A gente, como aconteceu essa questão da prova ter sido cancelada, isso foi um outro problema, porque a gente tinha feito todo o planejamento de fazer os simulados nos finais de semana, antes da prova. A gente fazia eles espaçados, o simulado cansa bastante. A gente fazia mais próximo da condição da prova, então a gente tirava o dia para fazer o simulado, fazia numa passada só, e para tentar realmente criar essa resistênciazinha. O Zé também vai lembrar melhor quais são os mais fáceis e os mais difíceis, mas eu lembro que os meus simulados as minhas notas foram mais altas do que o dia mesmo da prova. Mas pelo que a gente falou, eu acho que o fato de ter sido cancelado a prova e a gente ter ficado nessa, né, mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho, assim, acabou que queimou um pouco o gás antes da hora. Mas eu acho que, em geral, eles são bem próximos das questões da prova, assim, dá para ter uma noção. No dia vão ter questões que você nunca imaginou que alguém ia perguntar aquilo, e é isso que você vai lembrar o dia que você sair da prova. Você vai achar que foi péssimo, porque você só vai lembrar o que você não sabia. Mas todo mundo é assim, todo mundo acha que não vai dar certo, todo mundo acha que errou tudo por causa das 5 questões que você não sabia e você fica lembrando. Mas eu acho que os simulados ajudam bastante a você ter uma ideia do que é fazer 4 blocos seguidos, assim, sem parar muito, sem corrigir, sem pensar muito, só fazer um atrás do outro. Acho que foi uma preparação muito importante. Tu achas que o simulado do UWorld é melhor do que o simulado do NBME ou não tem diferença? Eu vou deixar o Zé responder essa aqui para melhor. Zé? Então, nossa, vocês falaram que eu ia lembrar, mas eu abri aqui rapidinho o Facebook lá no grupo do USMLE Brasil para ver meu relato, porque eu confesso que eu não lembrava. Mas assim, a gente fez os 2 simulados do UWorld e a gente fez 3 simulados do NBME, fora aquele Free 120, né? Então, no final das contas, foram 4 do NBME e os 2 do UWorld. O que eu fiz tem uma lista que rola na internet sobre qual NBME é mais fidedigno. Eu confesso que eu nunca olhei essa lista, então eu não sei se os NBMEs que eu fiz foram os NBMEs mais realistas. Mas eu peguei um NBME para fazer logo antes do meu período dedicated, para saber como é que eu estava. E eu percebi eu lembro que eu não fui muito tão bem nesse NBME. Eu nem lembro qual a nota que eu tirei, assim, mas eu não fui muito bem. E aí eu falei, então eu preciso mudar algumas coisas, né? Eu lembro, agora que eu tô lembrando, assim, realmente foi por isso que eu resolvi fazer esse dedicated, e aí eu, fiz um tweak, assim, nas coisas que eu tava estudando, do jeito que eu tava fazendo, e a minha performance realmente mudou bastante depois disso. Então, depois desse primeiro NBME diagnóstico, assim, digamos assim, eu fiz o UWSA1, que é o primeiro simulado do UWorld. Depois eu fiz mais 2 simulados do NBME e terminei com o UWSA2 e o Free 120. Dizem que o Free 120 é muito bom, assim, que as questões são muito parecidas com o que cai realmente no dia da prova e que a sua porcentagem no Free 120 correlaciona muito bem com a sua performance geral na prova. Então eu deixei o Free 120 por último. Eu, sinceramente, eu preferia fazer os simulados do UWorld. Eu achava a plataforma melhor, assim, mais interativa. E, assim, querendo ou não, apesar dos os bancos de questões serem muito bons, eles têm uma leve diferença em relação às provas, às questões que caem no dia da prova. Então, assim, eu não acho que o UWorld é o mais fidedigno. Eu acho que o NBME continua sendo mais fidedigno. Mas eu prefiro fazer as questões do UWorld. Eu não sei, assim, eu me sentia melhor fazendo o simulado do UWorld do que NBME. Eu senti um pouco mais de dificuldade no NBME.
E isso se traduziu um pouco também no dia da prova. Eu lembro que o jeito que eles escreviam era ligeiramente diferente do UWorld. Então, por exemplo, às vezes, até as enzimas, assim, tipo, é uma coisa que você não pensa, mas algumas enzimas eles escreviam de uma forma ligeiramente diferente, tipo, sei lá, metil alguma coisa, tipo, aí às vezes eles omitiam esse metil, às vezes eles adicionavam, e no UWorld estava escrito de um jeito diferente. São coisas que você não pensa, mas que no dia ali você dá uma confundida. Então, quando eu fiz o MBME e no Step 1 mesmo, tinha algumas respostas, assim, algumas coisas que eu ficava tipo, nossa, ele tá escrito de um jeito meio diferente, eu não sei nem explicar o que que é. Então eu preferia fazer o UWSA 2. Mas eu acho que a minha nota foi mais parecida com a performance do NBME. O Free 120, inclusive, caiu questão igual na minha prova. A questão que eu fiz caiu igual, a mesma questão na minha prova. E uma coisa que você pode fazer, e eu até recomendo, né? Eu não fiz, mas é uma coisa que eu recomendo, principalmente para quem tem um pouco mais de insegurança, que é você pode fazer esse Free 120 no centro Prometric. Você pode agendar, ir lá e fazer. Porque aí é o ensaio geral, né? É ali, são as condições ideais de temperatura e pressão de prova. Você vai estar no centro, né? Você vai ali fazer acho que são 3 blocos de 40, ou são, não sei se é diferente, são 2 de 60, mas uma coisinha, tem uma coisa diferente. E aí, você sabe, aquela história de, mostra o óculos, mostra o bolso, até meu óculos, eu tava com um óculos bem fininho, eu falei, mas minha senhora, né? A aliança, eu até brincava com a aliança, dizendo, se eu tirar isso aqui, minha mulher me mata, né? Aquela coisa, né? Então, mas é a simulação perfeita, né? Eu acho que é a simulação perfeita. Se você puder fazer, eu recomendo. Eu via muito assim, o pessoal chega pra gente e fala assim, eu fiz um simulado, vou perguntar isso para você, Bruno, o que você acha? E quero saber da sua opinião, obviamente, a sua opinião sobre os simulados. Mas, além da sua opinião dos simulados, eu queria saber também, e essa pergunta volta depois para a Catarina e para o Renato. Vocês acham que é válido fazer qualquer simulado, NBME, Word, sem ter estudado nada, para ver como você está no começo do estudo? Já vi a cara da Catarina ali. Mas, vamos lá, Murilão. Cara, eu acho que nesse caso seria queimar um simulado, né? Na minha opinião, seria queimar. Acho que aprende com as questões, né? Eu acho que as questões, de um certo ponto, eu acho que vale a pena você usar o simulado de modo estratégico. Não tão próximo da prova, mas também eu acho que você tem que distribuir eles ali em uma fase do estudo que você acha que já está naquele período que você está ajustando para realmente fazer a prova. Minha opinião, meu relato sobre os simulados, eu fiz apenas 2 simulados. Eu não lembro qual era o NBME, e fiz apenas o Word Self-Assessment. E deu parecido. Eu acho que foi entre um e outro, mais perto do Word Self-Assessment. Mas também não recomendo, eu acho que se tiver como fazer mais, faça mais. Eu fiz o Step 1 no modo econômico. Eu lembro que eu não assinei o Word para o Step 1. O que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Naquela época existia um PDF e eu usei o PDF. Enfim. Caramba, velho. Eu acho que você é a primeira pessoa que eu converso que me fala que estudou pro Steps pelo PDF e realmente deu certo o negócio, né? Não recomendo. O Step 2 eu estudei realmente com o banco de questões, e eu diria que é fundamental usar o banco de questões. Mas, em compensação, eu usei a estratégia de que eu faria mais questões de outros bancos também, né, com os materiais que apareciam na época, e eu fiz questões complementares de outros bancos, mas eu acho que não substitui o eWork, que para mim é o melhor banco de questões que eu já vi na minha vida para provas e tudo. Isso é engraçado que a gente tem um banco de questões pro website, né? Que, inclusive, não sei se o Renato já fez, mas eu faço amanhã. Que é a prova anual da cirurgia, né? E o pessoal, compra o TrueLearn e tal, não sei o quê.
E aí comprei a primeira vez, tem assim 1000 questões, eu falei, só? O Reward tem 4000 questões, né? E o pior é que eu me acostumei tanto a fazer blocos de 40 questões que eu continuo fazendo blocos de 40 questões. Eu podia fazer bloco de 50, de 100. Não, eu continuo fazendo blocos de 40, porque eu me habituei a fazer blocos de 40, né? Então ficou o costume, né, do estudo dos steps, porque step 1, step 2, tudo é bloco de 40 questões, né? Quando eu fiz, eu sempre achei que o segundo simulado, o Real World Self-Assessment 2, mais difícil que o Real World Self-Assessment 1. Isso foi tanto para o Step 1 como para o CK. O segundo simulado foi mais difícil que o primeiro. E, coincidentemente, tanto do Step 1, foi uma coincidência brutal. O Step 1 meu simulado foi igual à minha nota do Step 1. O Self-Assessment 2 foi igual à minha nota do Step 1. E no CK, a minha nota foi bem pertinho, assim, foi 4 pontos de diferença do meu Self-Assessment 2 para a minha nota do Step 2 CK. Mas o que eu gostaria de dizer, pessoal, é que assim, não usar esses simulados para ver sua nota, né? Até porque o Step 1 não é mais nota, mas é para você ver onde é que você está fraco e lapidar o que é que você precisa estudar, né? Uma vantagem hoje do NBME é que o NBME antigamente só dava a resposta. Se você acertou ou não, você tinha que correr atrás para ver ali onde é que porque você errou. Hoje em dia não, eles dão a explicação da questão, né? Pelo menos para o Step 1. Então, já melhorou bastante. Essa lista que o Renato falou aí qual é o que se assemelha, isso para mim é tudo bruxaria, cara, sabe? Nada disso tem nenhum, isso é tudo lendas urbanas, né? Acho que não, o pessoal, porque isso aqui porque criaram uma fórmula matemática baseada nas notas de tantos NBMEs que vai dar a sua nota. Não, cara, não dá, não é isso, né? Então, o que eu recomendo para as pessoas assim, faz o banco, né? Faz o banco todo, o Word, faz o Self-Assessment 1, para você ver onde é que você tá ali depois da passada no banco. Reseta o banco, faz ele de novo. E aí no final, você faz o Self-Assessment 2, e você ali do meio para o fim, se você tiver ali com 75% na segunda passada, né? Você já começa a ir fazendo os NBMEs para poder lapidar aquilo que você tem dificuldade. Eu fiz uma vez, foi faltando 2 semanas para minha prova Step 1. Na época da pandemia, não sei se vocês pegaram isso, eles liberaram de graça vários NBMEs. E aí eu fiz, e aí bioquímica, o grande vilão da minha vida. Bioquímica eu estava muito mal. Eu falei, então eu vou passar aqui, vou estudar bioquímica. E aí eu estudei bioquímica por 2 semanas, assim, né? Para poder melhorar e tal. E quando caiu questão daquelas enzimas que tá faltando, que não sei o que, eu já, graças a Deus que eu estudei aquilo ali, que revisei, e aí consegui ganhar a questão, né? Mas eu acho que serve tanto pro Step 1 como pro Step 2 CK, né? Só, se eu puder fazer só um adendo, assim, eu acho que um viés muito importante é porque a gente fez a prova na época que tinha nota, né? Então a nossa preparação foi muito voltada para performance mesmo. Então, assim, a gente fez vários simulados porque a gente precisava saber mais ou menos ali se a gente estava, tipo, tirando uma nota que a gente queria. Hoje em dia, como é pass-fail, eu nem focaria tanto nisso, assim, eu até faria alguns simulados para ter mais o feeling da prova mesmo, assim, sabe? De você sentar 4, 5 horas na cadeira e ficar fazendo questão e questão. E para você saber se você tá passando ou se você não tá passando, mas assim, se você tá passando com uma margem razoavelmente segura, eu acho que é mais que suficiente. Tanto que hoje os simulados eles dão uma nota assim, se você fizer o simulado nesse dia, você vai ter tantos % de chance de passar na prova, né? Ele dá uma margem, né? Ele dá uma margem de erro ali, e aí é como você meio que se norteia ali, posso marcar minha prova porque eu tô com a gordurinha para queimar, mesmo que eu fique nervoso e erre, eu passo, né? Então eu acho que tem isso nessa relação hoje, porque mudou, né? Da nota pro pass or fail. A questão do NBME hoje, que eu vejo muito, é isso, você tem que ver se você realmente tem gordura para queimar, pode fazer a prova, estudar esses pontos mais fracos, né, que
que você tem ali para melhorar, né? E para você poder ter a certeza que você... Certeza não, né? Mas para você saber que você vai ter maiores chances de passar. E não queimar, como vocês falaram, não queimar os simulados antes, né? De você estudar. Porque assim, você sabe que você não sabe, então por que você vai fazer a prova? Você sabe que você não sabe, cara. Então, assim, você vai queimar o simulado, né? Não vale muito a pena, né? E, assim, vocês passaram por todas as provas, sabem que muitas coisas que caem no Step 1, elas vão cair também no CK, né? O próprio Step 3 tem questões do Step 1, né? Que eu lembro que eu fazia questão de mecanismo de ação de antibiótico no Step 3. Então, é bom construir uma boa base, estudar bem para o Step 1, não só estudar para passar, mas fazer uma boa preparação para o Step 1, porque aquilo ali é algo que você vai usar depois, né? Mas mudando um pouco essa parte técnica para uma parte mais de psicologia, de preparação, de performance, né? Uma coisa, eu gosto dessa, vou até me ajeitar na cadeira aqui, né? Então, eu queria saber de vocês, todos nós travamos uma batalha interna com nós mesmos. Será que eu devo fazer isso? Cara, eu estou estudando bioquímica, ciclo de Krebs, meus colegas estão na residência, meus colegas estão estudando no curso lá preparatório para a Residência do Brasil. Como é que foi na cabeça de vocês essa batalha entre o bem e o mal, de você persistir, né? De você resistir e você persistir, como diz Epíteto, né? Para poder fazer a prova, porque muita gente desiste no meio do caminho, né? Olha, eu acho que uma das coisas foi o momento que a gente fez a prova, né? Então, não era nem que a gente estava no 6º ano e nossos amigos estavam estudando para residência no Brasil e a gente estudando para residência aqui. A gente estava num momento que estava todo mundo indo para festa, para intermédio, e a gente estava com a bunda na cadeira fazendo flashcard. Então, não foi fácil. Você decidir fazer residência fora do Brasil, você vai se sentir peixe fora d'água em vários momentos, assim como a hora que os seus colegas estiverem fazendo preparatório para residência no Brasil, você vai estar totalmente por fora do assunto, e os momentos de estudo e os momentos que está mais tranquilo são completamente diferentes. Então, mais uma vez, eu acho que fazer essa jornada com alguém facilita muito. Se você tiver um grupo, melhor ainda. A gente já conversou com várias pessoas da nossa faculdade hoje e damos muita força assim, para quem quer fazer esse processo. A gente tenta juntar as pessoas que querem fazer o processo para ter mesmo uma referência, outra pessoa ali que está passando pela mesma coisa, porque não é fácil. É mais difícil quando você sabe que o processo é longo e que não é nada garantido, como aqui. Então, você pode tirar uma nota espetacular em todas as provas e ainda assim, no final, não dar match por milhares de razões. Mas eu acho que é um desafio que a gente queria também passar. A gente escolheu ir para o lugar mais difícil. A gente podia ter ido para outro lugar. Então, a gente sabe que é o processo mais difícil. A gente queria vencer esse desafio. A gente tinha um ao outro, os dois doidos que queriam embarcar nessa jornada. E a gente também tinha apoio da nossa família, né, dos nossos amigos. Então, isso também faz muita diferença. Se você está com um grupo de amigos que tá, o que você tá fazendo estudando? Vamos fazer, vamos sair, vamos não sei o quê, que não entende também que você tem essa dedicação e esse foco, também é mais difícil. Se a sua família, as pessoas com quem você mora, assim, também não te dão esse suporte, também é mais difícil. A gente teve a sorte de ter famílias que incentivaram muito para a gente vir, para a gente estudar e se dedicar para isso. E eu acho que você tem que ter muito bem determinado na sua cabeça por que você quer fazer isso. Porque se você tiver uma razão mais ou menos, a sua resiliência vai quebrar. Então, acho que você tem que estar muito bem decidido, muito certo na sua cabeça que é isso que você quer e é isso que vai te fazer chegar no final. É verdade. Inclusive, assim, quando você diz para as pessoas, né, dependendo de quem você diga,
que você está estudando para o processo, isso pode ser negativo, né, para o seu estudo, porque a pessoa te desestimula e tudo mais. Isso é muito comum, há muitas pessoas que falam, né, que os colegas desestimulavam. Então, você ter amigos e família ali te estimulando é uma coisa extremamente positiva para você, né? Renatão. Pois é, eu second tudo que a Catarina falou, concordo em gênero e número aí. Eu acho que realmente ter alguém que está passando pela mesma coisa, para mim fez toda a diferença, assim, nem que seja para você reclamar que você, sei lá, fez 50% no bloco naquele dia. E, enfim, é isso, é a vida. Eu acho que a Catarina falou um pouco mais da parte mais macro, né, do mindset, assim, do processo e tal. Eu vou falar um pouco mais, assim, o que eu acho que fez diferença no dia a dia. Eu acho que no dia a dia o que fez mais diferença é você saber qual que é o seu limite. Você não vai conseguir estudar 10 horas por dia todo dia. Você tem que saber entender o seu corpo para saber quais dias você consegue dar um gás a mais e quais dias você precisa segurar um pouco para você conseguir dar o gás naquele dia seguinte, talvez. Então, assim, tem gente que gosta de. Tem gente que não consegue, assim, fazer um planejamento um pouco mais minucioso de pegar um planner e, tipo, saber, pô, nesse dia eu tenho tal coisa, assim, essa minha atividade do internato, eu tô na enfermaria aqui de 7 a 7. Então, eu vou construir o meu plano de estudo ao redor disso. Eu acho que tem várias maneiras de você fazer isso. Tem gente que usa planner, tem gente que usa calendário, tem gente que faz de cabeça. Para mim não importa. Eu acho que, tipo assim, mas eu acho que é importante você fazer esse planejamento, sabe? Saber em que fase da semana ali que você tá, o que você tem naquele dia e saber priorizar o seu estudo ao redor das atividades essenciais que você não tem como deixar de fazer. E saber que se você tá de plantão 12 horas naquele dia, você não vai fazer o mesmo número de questões de flashcards do que amanhã que você está de folga, mas não tem problema. Eu acho que isso é importante. E, assim, a mentalidade de você continuar estudando, eu acho que é muito em relação ao seu objetivo. Eu acho que quando você decide fazer a residência aqui, você coloca um objetivo muito claro na sua cabeça e isso que vai te motivar. Eu acho que, assim, no final do estudo, para mim, o que estava me motivando todo dia era só me livrar do Step 1, né? Então, assim, eu acho que qualquer coisa que você consiga se ancorar para fazer acontecer, né? Para você sentar a bunda na cadeira, ligar o YouWorld mais uma vez, eu acho que é válido, né? Assim, de novo, o que de certa forma ajudou bastante a gente foi que durante o período de pandemia inicial ali a gente ficou em casa, a nossa faculdade parou um pouco. Então, a Catarina menos, porque ela estava no internato, né? Mas eu estava no 4º ano com aula ainda, então eu fiquei um tempo bem razoável em casa. Então eu também tinha bem mais tempo, né? Assim, eu podia acordar com calma, eu podia tomar café e planejar o meu estudo do dia e aí ele sentar e estudar. Mas por outro lado também, o fato de eu estar com muito tempo livre em casa, eu tinha que ser muito mais disciplinado, porque senão eu sentava ali na cama, ligava uma série e era isso, perdia meu dia de estudo. Então, assim, eu tinha que manter na cabeça mesmo o objetivo. Era uma coisa bem de mentalizar mesmo, era bem mindset. Foi complicado, assim. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi manter uma rotina de exercício físico durante a preparação do Step 1. Eu acho que, às vezes, inclusive, eu falava, não, eu não vou estudar, não vou começar a estudar agora, ou eu vou parar de estudar agora para eu ir fazer exercício físico, e depois, se eu ainda tiver pilhado, eu volto e estudo mais um pouco. Porque senão, assim, você meio que se deixa levar, assim, sempre tem uma questão a mais para você fazer, sempre tem uma página a mais para você ler, um flashcard a mais para fazer. Mas eu acho que você saber parar e falar, não, agora é um tempo para mim, eu vou fazer ali uma corridinha de 1 hora, eu vou para academia, eu vou caminhar no parque, que seja. Eu acho que é importante para você espairar, para você também manter o corpo ativo, assim, porque ficar sentado o tempo inteiro estudando não é muito bom para sua saúde física, não. É sempre bom a atividade física, né, cara? Porque você, ali quando você consegue ter boas ideias, ali quando você consegue dar uma. Eu não sei explicar direito, cara. Eu tive grandes ideias quando estava correndo na orla de Boa Viagem, sabe? Ou caminhando. Então, assim, é muito bom, né, pra mim, é muito bom, obviamente, pro corpo, pra nossa saúde. Murilão, como é que foi essa batalha consigo mesmo? Cara, eu acho que, voltando, né, para a época do internato, eu vejo muito prós e contras de ter estudado para o Step 1 no internato. Eu acho que um contra era que eu não tinha tempo para estudar algumas matérias do internato, como
pediatria, obstetrícia. E o Pro é que eu sempre gostei de entender as coisas. Eu gosto muito daquela parte molecular, da fisiopatologia, e isso o Step 1 me dava. Então, tinha aquele momento que o professor perguntava uma coisa que ninguém sabia, e eu falava, cara, isso é fácil. Isso aqui estava no... Isso não é uma questão do Step 1, entendeu? É uma coisa básica do First Aid, por exemplo. Então, tudo você vai, né, ganhar e você vai perder. Eu lembro que tinha uma época que eu falava assim, cara, eu quero acabar isso aqui porque eu quero realmente estudar a medicina que eu vejo no dia a dia, que é a medicina da obstetrícia, pediatria, cuidados intensivos, etc. Mas eu achei muito interessante estudar. Então, o que me empolgava era que eu sempre estava aprendendo e me motivava a aprender mais. Claro que tem aquela parte chata da micro, tem a parte chata da farmaco, mas eu vou dizer que eu era mais feliz estudando para o Step 1 do que para o Step 2. e muito mais do que o Step 3. Porque tinha aquela toda energia, aquela empolgação, tudo era novo, e a curva de aprendizado é gigantesca, principalmente para o Step 1. Murilo, você é uma exceção, viu, Murilo? Porque o Step 1... Eu acho que o Step 2 provavelmente eu estava trabalhando, dando plantão, né? Trabalhando muito, e chegava em casa, aquelas questões mais longas também. Né? Isso é. Então, eu achei um pouquinho mais cansativo, nesse sentido. Eu gostei mais de estudar para o FIQUEI, porque parecia mais o que a gente estudava como estudante e para a residência do Brasil. Eu fiz residência no Brasil, então quando eu estudava para a residência do Brasil, me parecia mais aquilo que eu estava estudando da residência, né? Do que o Step 1, que era muito assim, aquelas questões assim, que tinha uma vinheta clínica ali, né? Um caso clínico, mas a pergunta nunca era o tratamento, nunca era o diagnóstico, era a subunidade do ribossomo, que o antibiótico que ele não citava, da doença que ele não disse, né? Atuaria. Então... Descrição perfeita do Step 1. Essa é a questão. Você tinha que tentar adivinhar o que ele estava querendo lhe perguntar, que nunca era uma pergunta direta. Era sempre uma pergunta que a resposta era indireta. Mas eu vou dizer que eu concordo com o Murilo. Eu senti que o fato de eu estar aprendendo muitas coisas que às vezes você passa pela faculdade e não aprende, eu me sentia muito mais motivado estudando para o Step 1 do que para o Step 2, apesar de estudar para o Step 2 ter sido bem mais fácil. Mais um para o meu time aí. Não, mas assim, a motivação do Step 2 para mim foi maior também. Por quê? Porque assim, eu tirei o piano das costas do Step 1. Eu acho que quando você faz o Step 1 e passa, dificilmente você desiste do processo. Eu conheço uma outra pessoa que desistiu, não continuou por N motivos, ou pessoas, como você falou, Catarina, que assim, você pode fazer tudo e não dar match. Conheço pessoas que fizeram estratégias, né, que não deram certo e acabaram não dando match, aí realmente ficaram no Brasil, mas dificilmente quem passa no Step 1 vai parar por ali, ele vai seguir, e eu acho que o que aconteceu comigo é que quando eu passei no Step 1, aquilo me deu um gás, uma motivação para continuar. Eu falei, o pior eu tirei das minhas costas, que é essa maldita prova que tem que estudar esse detalhe, e agora eu vou estudar a medicina de verdade, né? Então eu acho que para mim foi mais prazeroso, apesar que, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, Step 1 é assim, ou você sabe, ou você não sabe, né? Então você marca a questão, essa eu acertei. Marca para a próxima, não sei. No FIQUEI, não, é o samba do crioulo doido. Tem 3 alternativas que as 3 pode ser a resposta. Na sua mente, falam, poderia ser qualquer uma dessas 3. Então, assim, eu saí da prova do FIQUEI arrasado, no sentido de, tipo, eu não sei como eu fui. Eu acho que eu fui muito mal. E no Step 1, eu falei, não, eu acho que fui bem. E, claro, acontece aquilo que você falou, Catarina. Tipo, você só lembra aquilo que você passou muito tempo pensando na prova, as questões que você não sabia a resposta, você só lembra dessas questões e esquece aquelas que você marcou com 15 segundos. Né, que você leu, isso aqui, marcou e foi para a próxima, né? Então, mas eu fiquei mais... rapaz, essa prova aqui, sei não. Nossa, eu fiquei no eWorld, eu lembro que era assim, eu falava, nossa, fui muito bem nesse bloco. Aí chegava lá, 25%. Não é possível. Nossa, eu fui muito mal nesse bloco, não sabia nada. Aí chegava lá, 90%. Aí o quê? O CQ é bagunça. Eu confesso que o meu preferido é o Step 3. Eu me divertia horrores fazendo os casos. Nossa. Eu me diverti muito com aqueles casos. O máximo. Você demora a entender, a pegar o jeito ali de como que faz. Depois que você pega o jeito, pra mim era o descanso. Descansava fazendo caso lá, me divertindo.
É um videogame, né? Um videogame. É um videogame. Eu terminei a prova e 2 dias depois cheguei pra Raquel e falei assim, Raquel, eu acho que eu vou fazer uns casos ali, porque era muito divertido fazer aqueles casos. Depois que você aprende, né, que você falou, depois você aprende como é que o beabá ali, o básico, né, realmente você Dá se diverte. vacina de tétano para todo mundo, depois que você entende que é vacina de tétano para todo mundo, aí você deslancha. Mulher na emergência beta-HCG, né, fez isso aí, tá tudo certo. Mas, pessoal, a gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast. Queria agradecer a presença de vocês três aqui. Acho que foi muito bacana aqui. Vai ajudar muita gente que está se preparando aí pro Step One. E eu queria de vocês aí suas considerações finais, um recado para aquelas pessoas que estão aí sofrendo aí no Real World ou nos simulados e tudo mais, e que estão pensando se realmente deveriam fazer isso das suas vidas, ou se deveriam, sei lá, fazer residência no Brasil, ou só trabalhar. Então, eu queria saber aí, se passar sua mensagem para esse pessoal que está ainda aí na batalha, na luta. Bom, então a minha mensagem vai ser para falar que eu não me arrependo nem um segundo de ter feito o processo. Eu sei que existem várias residências muito boas no Brasil, mas eu acho que fazer residência aqui existe um diferencial não só da estrutura, não só das pessoas com quem você vai conviver e que vão ser seus residentes, seus mentores, mas também da cultura aqui, do aprendizado, do academicismo, que era o que eu queria na residência. Eu queria uma residência voltada para educação, para aprendizado, para fazer medicina baseada em evidência, tudo certinho. E isso é realmente o que eu encontrei aqui, então eu recomendo demais para quem quer isso da residência, que faça o processo e que venha para cá. É difícil. O Step 1 eu concordo com o Diego, eu acho que é a maior barreira do processo. E pensa que depois do Step 1 as coisas melhoram. Não ficam fáceis, mas elas melhoram. E se você faz uma boa base no Step 1, com certeza, como a gente falou, o CK e o 3 são uma consequência disso, são só você construindo em cima dessa base. Então, não passe rápido, não se engane no estudo, mesmo sendo pass ou fail. Se você faz uma boa base do Step 1, vai te ajudar lá na frente. E é isso aí, tá todo mundo nessa batalha, todo mundo tem os dias do 20% no bloco, mas lá pra frente tem os dias dos 90%, dos 100%, e a recompensa é muito boa, quando você vê que você aprendeu, que você domina coisas que você nem imaginava. Maravilha. Renatão? Pois eu acho que é difícil, eu entendo, assim, tem várias vezes que você pensa em desistir ao longo do estudo. Eu acho que, de novo, voltando àquilo que eu falei, você ter bem claro na sua mente o objetivo, como a Catarina falou também, você ter esse objetivo de querer fazer residência fora, eu acho que é algo que te ajuda a te dar essa motivação um pouco mais extrínseca, né, para você conseguir passar dia após dia. Mas eu acho que você tem que entender que vão ter dias que vão ser ruins mesmo, que você vai, como a Catarina falou, fazer 20% no bloco, mas você tem que, tipo, take every day for what it is e tentar achar alguma coisa naquele dia que você acha que melhorou, talvez. Então, apesar de você ter feito 20% no bloco, mas você, às vezes, naquela correção daquela questão, você finalmente entendeu aquele pathway. Então, assim, é uma vitória, apesar do dia, no geral, não ter sido, talvez, tão bom. Então, tipo, take everyday, tipo, vai com calma, vai estudando e pensando pelo menos nessas pequenas vitórias diárias. E assim, se não estiver dando certo de jeito nenhum, tenta reavaliar o que você está fazendo. Assim, existem milhares de jeitos de se estudar. A gente gostou muito de flashcard, por exemplo, mas a gente conhece pessoas que passaram no Step 1 e que não sabem fazer, não conseguiram fazer o flashcard, não conseguiram se adaptar a isso. Então, e não tem nada de errado, o que importa é passar. Então, assim, avalie um pouco a sua estratégia, assim, às vezes você não está conseguindo estudar por causa de um defeito no seu planejamento ou no jeito que você está estudando, e não tem problema nenhum errar. Por exemplo, a gente começou estudando, escrevendo no First Aid, fazendo resumo. Com 2 semanas a gente percebeu que isso não ia ser eficiente, nem um pouco. E a gente mudou e, enfim, deu muito certo. Maravilha. Eu sempre pensei assim, tipo, quando eu errava questões, eu pensava assim, aqui é o momento que eu posso errar. Você fica chateado porque erra, porque não vai tão bem, mas você tem que pensar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Pensa assim, aqui é quando eu posso errar e aprender esses conceitos. O que eu não posso é não aprender o conceito e errar na prova.
né? Então eu sempre tentava pensar assim para poder extrair a coisa positiva de todo daquele processo, né? Murilo. Concluindo, né? Eu acho que não existe caminho certo ou caminho errado. Eu acho que a partir do momento que você decide fazer uma residência já é um bom sinal para sua carreira, ou seja no Brasil, seja vir para cá. Eu tô 4 meses para acabar a residência aqui. Eu acho que foi um período de altos e baixos, muito aprendizado. Então é bom chegar com os pés no chão, que realmente tem muito desafio pela frente, mas você sempre está crescendo, tá? Sempre tornando um médico melhor para oferecer o que você mais o seu melhor para o paciente, que é o seu foco como médico. Todos nós somos médicos por isso. Então, quanto à questão dos steps, eu acho que a grande mensagem, né, o take home point, seria priorizar as questões, priorizar uma revisão e sempre tentar melhorar a parte que você está ruim também. Aproveitar seu tempo livre e fazer flashcards. Às vezes você está ocupado ali, está no ônibus, está viajando, você está indo para casa. Se puder fazer flashcard, faça flashcard. É uma coisa que exige um baixo nível de atenção. Uma carta é 2 segundos. Então, otimizar o seu tempo é uma coisa importante. Para chegar em casa, você tem menos coisa para fazer. E lembrar que todo mundo tem uma quantidade limitada de energia, né? Então, tentar usar essa energia priorizar, né? Priorizar as questões. E não fadigar com coisas que não são tão importantes, como assistir muito tempo de aula, a ponto de não sobrar tempo para você treinar realmente as questões. E, para finalizar, se você estiver fazendo Step 1 e você fez seus simulados e tem o risco de você perder, eu recomendo que você adie a prova. Não está na margem de segurança, eu recomendo fortemente que você adie. Primeiro, porque aquela base ali que você está fazendo no Step 1 é fundamental para o Step 2. O Step 2 é numérico. Então, o que antigamente a gente tinha que fazer no Step 1 para conseguir se destacar com a aplicação, hoje em dia, o que tem que fazer com o Step 2. Então, a grande base do Step 2 vem do Step 1. Então, eu recomendo que você veja o que você está errando. Às vezes precisa mais de aula, de vídeo. Às vezes você precisa de revisar mais, ou precisa revisar anatomia, que é uma matéria que é difícil. Ou, enfim, acertar os pontos que estão sendo errados, e no final, se você fizer isso, tiver paciência, vai dar certo. E lembrar também da saúde mental, de ter um suporte, de se exercitar, de ter amigos e de compartilhar com as pessoas. Eu falo para as pessoas que é não correr o risco da ruína, né? Então, é uma prova que você marca a data. Então, marca quando você tem, não é certeza, mas maior probabilidade de passar, que quando você faz simulados, já que está indo muito bem, né? Então, se você está... Eu tive conversa com alunos que não estavam indo bem nos simulados, e eu falei, olha, por que você acha que no dia da prova vai ser diferente, se você não está passando nos simulados? Você vai estar mais nervoso, você vai errar mais questões que você sabia o assunto. Então, adia a prova. Não há nenhuma vergonha em adiar a prova. O pior é você não passar, levar pau, e aí você vai desistir, muito provavelmente, né? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês três aqui no nosso podcast, né? Queria fazer um comunicado aqui para o pessoal que tá assistindo a gente. Agora, no mês de março, na semana do MET, a gente vai ter um lançamento da nossa turma do MedUSA Step 1, né? Para o pessoal que quer se preparar aí esse ano para o Step 1, e também mais uma turma do nosso MedUSA. A gente está uma expectativa muito alta da nossa primeira turma do MedUSA. A gente tem os alunos que foram muito bem aí na season, né? Então a gente espera que eles tenham um resultado muito bom aí no MET. E em breve também a gente vai ter o lançamento da nossa mentoria aí, do Step 2 CK, do preparatório para o Step 2, porque os alunos do curso eles já estão passando no Step 1 e já estão cobrando a gente o material do CK. Espera aí que a gente vai lançar o material do CK. Então ele vem aí também em breve. Então eu queria agradecer a vocês aí, muito obrigado, né? Depois a gente vai voltar para fazer como estudar para o Step 2 CK. Então já fica aí o convite para vocês. Então é isso. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.